Caio, nós vamos falar aqui, a pedido do The Grande e do Igor, no nosso primeiro encontro, né? Primeira vez, vamos todos nos acostumar, então vocês se acalmem aí, porque é a primeira vez, vale tudo, pode tudo. Então, nós vamos falar sobre transição planetária. Essa questão de falar de transição planetária pode parecer um assunto mais objetivo, mais piegas, né? Ou que tenha mais o objetivo de chamar a atenção, por ser um assunto mais ou menos recorrente nos círculos, pelo menos do espiritismo ou das culturas aí que aceitam que o planeta está entrando numa nova era, né? Não é a era de Aquário, como se esperava, mas estamos entrando numa nova era. Então, Caio, nós vamos falar sobre transição planetária e você é o nosso entrevistado, eu sou o host. É host que fala? Não, eu sou o host, Caio é o nosso convidado. Ele é dentista, mestre em que mesmo? Que você é mestre? Deixa eu te explicar. Não, o que você é mestre? Eu sou mestre em clínicas odontológicas. Bota o microfone mais perto. Pela Universidade Federal. Ele é clínicas odontológicas. Olha isso. Eu sou mestre em Direito, mas mestre mesmo é só Jesus. Então, o Caio já tem 1 ano, 2 anos? Quantos anos que a gente começou o trabalho no Irmão Gerald? Já faz 2 anos já. 2 anos? 2 anos. Então tem 2 anos que o Caio começou a se especializar em editoração de livros. Afinal de contas, aqui no nosso grupo já são 17 livros psicografados em 2 anos e meio. O nosso principal médium é o Nuno, né? Vocês vão ouvir falar muito dele no futuro, enfim. E nós estamos agora começando uma nova fase em que nós vamos começar a explicar as novas revelações e dentro dessas novas revelações, esse princípio aí da compreensão da transição planetária. Quando a gente fala sobre esse assunto, é um assunto denso, né? Apesar de a gente tentar tratar de maneira descontraída, fica parecendo também que a gente estudou profundamente o assunto. Na verdade, nós estamos tentando acelerar um processo de divulgação de uma informação que chegou em nossas mãos através de 2 médiuns valorosos, né? O Nuno Gouveia e o Alberto Martino. Então, nós poderíamos, sim, fazer um estudo mais profundo, levantando todas as obras que trabalham com transição planetária, apesar da curiosidade do Jean em ficar estudando o Apocalipse de João, em ficar lendo os livros como Exilados de Capela e Assemelhados, né? Os evangelhos apócrifos. Os evangelhos apócrifos, a Gênese espírita, que fala alguma coisa a respeito, A Caminho da Luz também, que trata alguma coisa a respeito, né? Apesar dessa curiosidade que o Jean tem, a gente está se baseando nos livros que nos foram confiados através desses médiuns que trabalham diretamente com a editora Irmão Gerald. Não é? Então, poderia parecer que nós estamos trabalhando de uma maneira descompromissada ou até irresponsável, não é? Não fazendo um levantamento bibliográfico mais profundo, não é? Quando, na verdade, a nossa intenção não é tratar do que falou Divaldo, do que falou Chico especificamente, ou do que falou Kardec. Não é? A nossa intenção é a divulgação de parte das nossas obras, né, que está vindo em nossas mãos. Na verdade, assim, quem já teve a oportunidade de se deparar com o fenômeno, com a experiência fenomenológica espiritual, sabe que os bons amigos são muito sérios, né? O comportamento deles é sempre diretamente proporcional à grandeza de cada um desses espíritos. No nosso caso, quando nós começamos a receber as mensagens, e quem se apresentou, então, como foi um dos espíritos considerados, né, pelo menos por toda a literatura espírita, em especial a obra do Chico, em Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, foi Ismael. Então, isso já causa uma certa estranheza, né, para começar. Isso porque o próprio Ismael, apesar de nós termos na Federação Espírita Brasileira a tenda de Ismael, já não existe um médium que se comunicava ou que comunicava-se por quem o Ismael se comunicava já há muitos anos. O próprio Divaldo falou isso comigo, né? O Divaldo comentou isso contigo, mas assim, em centros espíritas é comum a gente ter mensagens de Ismael. Embora não tenha chancela do Divaldo. Não, é bom falar isso. É bom falar isso. Porque, na verdade, quando se fala assim, Ismael mandou uma mensagem e um centro espírita qualquer psicografa, um bom médium psicografa isso, não quer dizer que não seja de Ismael, mas também não quer dizer que seja dele.
Por que eu digo isso? Porque existe o processo de ressonância. Os grandes espíritos, eles ressonam as suas mensagens a partir dos seus mensageiros. Mas uma mensagem direta de Ismael, num processo produtivo, fazendo prefácio de obras, apresentando uma nova modalidade de comunicação estruturada para o planeta, como é o caso da varredura, não existia, não existe, e o próprio Divaldo achou que causou-lhe uma grande estranheza quando eu disse para ele que a obra era toda prefaciada e comandada por Ismael. Foi necessário que o próprio Bezerra de Menezes e Joana de Anjos comparecessem na reunião para que ele nos desse a credibilidade. Né? E fica parecendo também que a gente tem a pretensão de utilizar esse nome de uma maneira inadvertida, quando, na verdade, nos causou estranheza também receber a visita por várias vezes de Ismael. Não é? Mas a seriedade das informações. Vamos nos manter agora em Ismael. Para não perder toda a audiência. A seriedade das informações, né? A sobriedade. O que acontece? O modo como nos foi esclarecido. O que acontece? A gente começou a falar de transição, acabou começando a falar da obra do Caio, e eu queria organizar um pouco mais o nosso bate-papo. Então, na verdade, quando a gente fala de transição, e por que o Caio está aqui, por que das obras e tudo mais, é porque justamente por estarmos em um processo de transição entre um planeta de provas e expiações e um planeta regenerado, há a necessidade de que novo cabedal de informações seja disponibilizado à humanidade. E é justamente nesse sentido que diversos grupos ao redor do globo têm recebido uma série de novos comunicados, de novas obras, de novos conteúdos, né, de revelação. E Apocalipse, como o Caio falou, né, que eu gosto muito do Apocalipse de João, e também estudei o livro do Marco Paulo Denucci, que é um livro extremamente complexo, completo, resultado de um trabalho esplendoroso, né, do Denucci, e demonstra que todo esse contexto é mesmo uma revelação, e Apocalipse é revelação. Enfim, o fato é que dentro da obra que nos foi disponibilizada, já são 17 livros psicografados, a editora Irmão Gerald começou a ser estruturada, o Caio, então, deixou mais ou menos como um part-time a atividade dele na odontologia, e o outro part-time veio para cá para ser o editor-chefe, implantar processos, procedimentos, se especializou aí na editoração de livros e tal, e é ele que tem comandado esse processo. Eu apareço lá como publisher e tal, mas é mais por bondade dele do que qualquer outra coisa. Eu sou só o datilógrafo e é o que eu tenho tentado me especializar. Existe um processo, é legal a gente falar sobre isso, né? Os médiums, eles floresceram, né? Eles começaram o trabalho deles no grupo Irmão Gerald. A gente tem um grupo de varredura, onde tem um processo, né, um fenômeno. Nós vamos falar sobre varredura em outros eventos. Aí. Nós vamos nos aprofundar mais. Mas tem um fenômeno espiritualista, onde esses médiums foram desenvolvendo a virtude da psicografia. E esses dois médiums, principalmente, o Alberto Martino e o Nuno Gouveia. E o Jean é o dirigente desse grupo, não é? Eu era o dirigente de um outro grupo, de varreduras também. Mas os meus médiums não chegaram a esse ponto, a esse desenvolvimento mediúnico. E, em cima disso, o Jean começou a fazer o primeiro tratamento dos textos. Os textos vinham por esses médiums e ele trabalhou como advogado muitos anos, então ele tem ali, né, um arcabouço, tem uma base para poder fazer isso, né? Escreve bem, lê bem, né? Tem a minha chancela. E aí, em cima disso, ele fazia o tratamento inicial. E, como nós somos muito amigos, ele foi me mostrando os textos. Falou, Caio, tem coisa consistente aqui. Os médiums foram se desenvolvendo cada vez mais também, né? Nós fomos notando que os espíritos de escola que foram aparecendo, os textos foram ficando cada vez melhores, cada vez mais refinados. Eu acho que isso é um ponto até que merece digamos assim, um destaque. Como eu me apaixonei pelo estudo da doutrina, e, de certa forma, até tenho uma capacidade cognitiva que me permitiu extrair dali alguma compreensão, eu naveguei pela base, né? Não só a Revista Espírita, mas as obras bases que foram estruturadas e codificadas por Kardec, toda a estrutura de evolução
na mesma época de Kardec, então ali Leon Denis, Camille Flammarion. Então eu acabei estudando todas essas filosofias, estudei também os fenômenos, os reportes, né, enfim. E acabei evoluindo também para poder entender como é que evoluiu essa mensagem a partir do Chico até 1971, quando ele se tornou, digamos assim, de conhecimento nacional, já com mais de 100 obras publicadas, através do Pinga Fogo, que eu também tive a oportunidade de assistir os 2 programas várias vezes e tudo mais. Não na época, né? Na época a gente era... Não tinha, eu não estava encarnado, né? Eu já estava. Eu não estava, não. Mas, enfim, embora, quem sabe eu não estava lá, né? Vai saber. Tentando atrapalhar? Como eu me aproximei de Pedro Leopoldo, naturalmente, fui arrastado para Pedro Leopoldo, e eu gosto muito das grandes coincidências, né? Eu quero crer que, de alguma forma, ainda que seja de faxineiro lá no Luiz Gonzaga, eu devo ter trabalhado no processo anterior. Mas o fato é que, com todo esse contexto, à medida que as obras começaram a se aprofundar, primeiro veio o livro de Eva, depois veio o primeiro volume, depois o segundo volume, depois veio o livro de João, depois vieram as obras de Lucas, né, com a compreensão do todo. Depois ainda veio as Novas Revelações 1, com Joaquim e Josefá, depois Novas Revelações 2, com Hollenberg, com Chui, com Ferdinand, enfim, um avalanche de conhecimento cada vez mais profundo. E para nós, somos adeptos, né, da doutrina, a descrença é uma grande arma de proteção. A dúvida, né? Porque você coloca aquilo primeiro sob descrença, mas você tem que passar aquilo por um protocolo de credibilização. Então, o protocolo de credibilização que eu utilizei foi encaixar no molde, não só no molde de Jesus Cristo, obviamente, é o molde de todos nós, mas no molde das premissas científicas que estavam estabelecidas na obra como um todo, né? E sempre ficou de pé. Então, sempre houve congruência. Concordo. E uma das coisas que Ismael falou, João falou também com a gente, é o seguinte, olha, o que está sendo colocado agora é nada mais, nada menos que mais um elo nessa corrente que vem desde do momento em que a nebulosa se desprendeu do Sol. Eu queria complementar, e antes, né, na própria formação. Mas eu gostei do que você falou, que você puxou para um outro lado também, que eu acho que é interessante e esclarecedor. Como a gente está trabalhando de uma maneira informal, então isso é na forma de um bate-papo mesmo, né? Eu acho interessante que a gente assim o faça. Mas é interessante porque o Jean, como advogado, né, dentre outros atributos que ele tem, e uma hora a gente pode falar a respeito, mas como advogado, ele começou a fazer o tratamento inicial, eu ainda não tinha atributos para isso, mas aí fomos fazendo cursos, né, fomos contratando pessoas também que nos ampararam também para as revisões, para ilustrações, como diagramadores, capistas, né? E em cima disso, e aí nós fomos criando um protocolo, né? Uma editora mesmo, né? E aí fomos profissionalizando. Os primeiros livros, né, se vocês tiverem a oportunidade de ler, vocês vão ver que ainda tem muito jargão jurídico ali, porque não sei se vocês já tiveram a oportunidade de pegar uma psicografia mais extensa, o Nuno me entregava 80 páginas de psicografia por dia. Então, ali havia muito, como a informação deveria vir ainda, ele também no processo ainda de aquilatação ou de afinização com a própria Eva, vinha muito truncado, o raciocínio vinha muito, mas sempre muito inteligível do ponto de vista de uma linearidade da história. Existia, né? Uma linha. Mas só que eu precisava, de alguma forma, intervir ali. Então, vocês vão perceber que as obras, à medida que vão seguindo, principalmente a partir já de João, que João, na verdade, é um livro que foi psicografado em 7 dias, né? Mas logo depois de João, as obras já começaram a ter menos interferência do tratador. Isso aí, não sei se vocês sabem disso, mas é muito comum, né? O próprio Chico relata que quando ele foi fazer um compromisso, quando ele fez um compromisso com Emmanuel, de começar as obras que são considerados os romances de Emmanuel, o Emmanuel falou com ele, você está preparado? Porque além da psicografia, você vai ter que dedicar 1 hora por dia para poder datilografar. Então, não era só a questão do espírito apresentar a mensagem. O próprio Chico fala isso lá no Pinga Fogo, que tudo vinha como imagens, não era uma descrição, não era uma psicografia mecânica, né? O Chico, com a sua sensibilidade, ele poetizava, inclusive, e ele descrevia aqueles ambientes cuja memória estava sendo compartilhada por Emmanuel com ele. Então, assim, havia uma cocriação.
Aqui, no caso, a cocriação, obviamente, não teve a minha participação. A minha participação foi no sentido de tornar o texto mais orgânico do ponto de vista das regras gramaticais, das regras de redação, né, para que o estudo acabasse ficando cada vez, ou para que a obra ficasse cada vez mais linear. Mas aí já tinham parágrafos maiores, né? Eu, como costumo usar muito o aposto, muita vírgula, parágrafos mais complexos, com leitura mais difícil. Com o tempo, tanto o aparelho do Nuno quanto o aparelho do Alberto acabaram ficando cada vez mais afinizados, ou seja, o texto já havia muito menos E mais palatável, confuso, mais palatável, né? E cada vez mais com a característica do autor, né? Então, cada vez mais a gente percebia que o autor espiritual ele se sobressaía na dinâmica, estilo também, na dinâmica do estilo, da forma de descrever coerência, a sua mensagem. simplicidade, E por o próprio estilo, né? O tipo de palavras que usava e tudo mais. Mas a quantidade Obras poéticas, por exemplo, você vê claramente os estilos redacionais individualizados, né? Tanto em conto, quanto em poesia, quanto em soneto. Então, enfim, cada uma dessas características acabou ficando mais objetiva. Mas é importante frisar também que a nossa tendência natural seria apresentar essa obra para uma associação mineira espírita, ou mesmo para a FEB, né? Mas como as obras foram vindo numa avalanche e nós fomos profissionalizando Não, mas eu enquanto fiz isso. Eu fiz isso. Eu procurei os principais ícones e mandei obras para eles, e mandei cópias, e liguei para todo mundo, fui atrás dos principais palestrantes espíritas do Brasil, fui atrás de presidentes de federação. Eles só não acreditaram em mim, mas eu fui atrás de todo mundo. Não, porque eu espero um dia, assim, como né, partícipe direto da editora, ir de uma maneira formal, né? Levar todas as obras. Eu acho... Só que as obras ainda merecem mais tratamento. E aí, para a gente não perder o foco, nós não estamos aqui para falar de Irmão Geiras, estamos aqui para falar de transição. Mas é importante a gente dizer por que nós vamos falar de transição. E por que as obras nos deram esse arcabouço. Isso. Né? Então, assim... Eu pensei nisso. Então, na verdade, tudo que está sendo dito nas obras, quando Eva vem revelar-se como o primeiro espírito de luz da Terra, quando João vem descrever o plano encarnatório de Cristo, o plano da mensagem de Cristo, o plano de trazer primeiro a ideia de Deus único, depois a ideia de terra prometida, depois o local onde ele encarnaria, quer dizer, que já estava previsto que ele teria que ter uma encarnação de martirização, isso já estava previsto, e como agora está previsto, como nos foi dito nas revelações, que o filtro dos opostos, né, é um elemento fundamental para esta fase de transição. Então, para cada fase, ficou claro, para cada fase planetária, fica claro o porquê de cada um desses formatos de mensagem. Então, primeiro com os grandes profetas, né, seja lá com Noé, com a sua visão, seja com o próprio Moisés, com a sua presciência em relação ao que o Egito, o próprio José, com relação ao que o Egito passaria de tempos de seca e tudo mais, ou o próprio Moisés depois, já com uma mediunidade muito mais avançada. Existia uma linearidade também. Existe, né? O planejamento de um planeta, ele claro. segue uma linearidade. Obviamente que vai se adaptar à visão do Cristo em específico. E quando a gente fala do Cristo em específico, só fazendo uma parte, e acho que tem também tudo a ver na compreensão da questão da transição planetária, nos foi revelado que nós temos um sistema crístico universal. E nesse sistema crístico universal, a cada sistema de planetas que circulam um Sol, corresponde um Cristo. Né? Então, a própria formação daquele sistema, a própria característica dos planetas, quais terão vida material, quais terão vida espiritual, é uma determinação prévia do Cristo que se tornou um com o Pai. Então, nós estamos falando tudo aqui dentro da perspectiva do Cristo Jesus, do nosso Cristo, do Cristo do nosso sistema, né? Que planejou para que nós chegássemos nessa fase. E por isso, das expectativas de que 2000 anos, para mais ou para menos, né? Não é aquela sentença, o mundo vai acabar em 2000 anos. Mas segundo a teoria evolucionista que foi adotada para o planeta, muito provavelmente em torno de 2000 anos, o planeta, a sociedade humana planetária, atingiria um patamar de desenvolvimento, que obviamente é resultado de uma pressão, essa pressão a partir do encarne de espíritos de luz que vem forçando essa evolução, como o Fleming, que trouxe a penicilina, como o Steve Jobs, que trouxe o mundo para a palma da nossa mão, são espíritos que vieram com um objetivo muito claro de forçar uma evolução.
Então, nós tínhamos 2.000 anos e exercitamos esses 2.000 anos para que chegássemos nesse momento. Bom, de agora em diante, são necessárias novas ferramentas, novos conhecimentos, para que nós possamos ir em direção a um planeta de regeneração e aí exercer um outro papel no sistema crístico universal. Porque, como são muitas as moradas na casa do Pai, obviamente existem sistemas que estão mais adiantados do que outros, ou planetas em sistemas que estão mais adiantados do que outros. E você força isso através do intercâmbio entre esses planetas. E aí nós chegamos na questão de transição, em que o degredo é fundamental. E quando a gente fala de degredo, a gente fala de separação do joio e do trigo. E quando fala de separação do joio e do trigo, nós vamos voltar para o Apocalipse. Ah, nós de novo no Apocalipse. Não tem jeito. Vai e volta, nós vamos voltar no Apocalipse. Apenas para puxar um pouco assim, porque você trouxe muita informação aqui. A questão do filtro dos opostos é a separação do bem e do mal, do certo e do errado, do justo e do injusto, não é? As coisas estavam misturadas e era difícil para as pessoas estão misturadas, detectar o que é o certo e o que é errado. Um dos mensageiros, o livro está sempre... não tem mais o que falar, Caio. O livro está na gráfica e está na diagramação. Está impresso, em 30 dias ele está impresso. Né? Até o cara ouvir esse podcast aqui já imprimiu. Então, tem um livro que nos foi disponibilizado, que foi psicografado pelo Alberto Martino e que foi prefaciado pelo Nuno. O fato é que nós estamos seguindo um protocolo de validação de todas as informações. E não há protocolo maior do que a bondade, o amor, que emana de cada uma dessas palavras. Né? Então, o Espírito da Verdade, ou Germa, como ele se apresenta agora, que também foi Lutero, ele nos traz essa perspectiva de que quando o planeta vai se aproximando do momento de transitar entre provas e expiações e planeta regenerado, ou seja, ele entra em transição, inclusive no livro ele declaro encerrada a fase de provas e expiações do planeta. Ah, quer dizer que não vai ter prova e expiação? Não, vai ter. Só que o planeta está entrando em uma outra fase, transitando pelo menos, né? E ele nos traz, então, que uma ferramenta muito eficiente para planetas materiais, como é o nosso, é justamente você implantar o filtro dos opostos. E o que é a implantação do filtro dos opostos? É o resultado do como é que eu falo? Do crescimento, do desenvolvimento de um verdadeiro tsunami, de energia em um determinado planeta, que vai fazer com que haja uma polarização. Então, o filtro dos opostos estabelece polaridades, uma polaridade exatamente oposta à outra. E aí sim, vai ficar muito claro o que é o bem e o que é o mal, porque no meio do caminho há a penumbra maldita. Isso é importante ser dito, né? Sedutora, né? A penumbra é a inércia, a penumbra é não se posicionar. É acomodado, né? Ficar acomodado, concordar, transitar tá entre bom desse jeito. Tá bom desse jeito. Não, já conquistei já conquistei os meus elementos materiais, a minha família está bem, eu já fiz a minha parte, eu sou bom. Tem um plano de saúde? Né? Eu sou bom, né? Eu tenho um plano de saúde, eu sou legal. Então, assim, tem que e aí com essa perspectiva de trazer caos, de permitir que hajam os opostos, e aí vamos voltar no Apocalipse de novo, né? Aquela cena do caos instaurado acaba sendo muito oportuno para você se identificar com um lado. Você vai se identificar com um lado. Nós não estamos falando de política, eu sempre digo isso, porque senão a gente fala um negócio desse e a pessoa vai remeter direto à política. Nós não estamos falando de política, nós estamos falando de pessoas, nós estamos falando de intenções, de comportamentos, que podem estar ao mesmo tempo em um ou em outro. Então, uma pessoa transita entre os opostos do filtro individualmente, a partir de um pensamento, a partir de uma conduta, ele sai da luz para as sombras. Então, quando a gente falar de filtro dos opostos, por favor, nós não estamos falando de política. Mas isso vai ficar mais claro, né? Isso ficava mais As intenções vão ficar muito claras. Então, muito, quando um indivíduo estiver defendendo, por exemplo, a libertinagem e não a liberdade, você vai entender que ele não está defendendo a liberdade, mas a libertinagem.
E assim, quando a pessoa estiver defendendo ali o extremo das paixões carnais, você vai identificar que aquilo não é coadunado ou não está alinhado com os ensinamentos crísticos. Então é muito simples você identificar um elemento Daqui para frente. Então o filtro dos opostos é um elemento fundamental no processo de transição. Mas tudo isso que nos foi colocado, né, nós já temos impressos, nós já temos... vamos pro, tem dois, indo para a gráfica agora... Prelo, que chama. Nós vamos para o 11º, né, livro. Né? Alguns conceitos que a gente vai tratar, mesmo que sejam conceitos pessoais, né, pode caracterizar as coisas, então a gente tem que ser cuidadoso da minha parte, eu estou aqui para isso também, eu acredito. Não que a espiritualidade seja desorganizada, não é isso. Eu acredito que o tempo deles é diferente. E eu acho que eles têm uma questão de... Ismael fala isso, né? O homem e o tempo do homem. Eu acho que a sintonia deles com o médium depende de alguns fatores que o médium está oferecendo naquele momento e que ele deixa de oferecer, por uma peculiaridade dele. Aí, para um outro médium, para um outro espírito se aproximar. Aí se aproxima, começa outra obra. Ali ele cessa, ele muda o padrão dele de novo, por causa das peculiaridades. Você gosta de falar de idiosincrasias, que o seja. E aí volta aquele espírito e volta a escrever. E aí a gente tem um médium que está trazendo 5 obras ao mesmo tempo. E a gente fica na torcida, né? A gente fica esperando. Ele traz um texto, poxa, dá continuidade. Eu lembro que o Chico, lá também no Pinga Fogo, e ele falava assim, e eu torcia, e não dava certo. Tipo assim, a maior legitimidade que tinha, que ele estava psicografando um livro, ele não queria que ele ele queria saber que o personagem sofresse e eu sofri. Aí ele terminava, mas não acredito que aconteceu isso. Esses dias, tem até um caso interessante, a gente estava aqui e o Nuno Gouveia trouxe um texto. Não, você não estava, estava o Tiago da SIC. E aí o Nuno sentou com a gente e leu um texto que a gente ficou assim, admirado. De Natasha? De Natasha. A gente ficou admirado daquela revelação. Depois a gente veio saber que o Jean já estava sabendo, que o Nuno já tinha comentado. Não, eu tenho spoilers. O fato é que as obras vêm num processo organizacional muito próprio. E eu concordo com você. Vem muito de acordo com o nível de padronização energética do médium. Então, por exemplo... Naquele momento, naquela fase. Não, por exemplo, o Alberto Martino, o que acontece com ele? Cara, quando ele se dedica e tira 1 hora por dia, todo dia, ali no horário dele de psicografar, ele manda um capítulo do livro por dia. Mas tem a proximidade. Você vê a última sessão. Agora, por exemplo, ele está preguiçoso. Eu participei ele está preguiçoso? O espírito ele está veio... preguiçoso? Será que se eu falar ele percebe que ele está preguiçoso? Como é que chama o espírito que veio nele e falou que vai escrever uma obra? Agora? Joseph. Que veio e falou, não, nós vamos escrever uma obra. E aí depois a gente comentou com ele e falou assim, não, mas o Nuno já tinha me comentado que esse espírito estava aproximando. Teve um dia que teve uma sessão aqui que com o conhecimento que a gente está adquirindo cada vez mais, a gente está percebendo como funciona a mecânica dos espíritos, né? E assim, eu falo isso por percepção, eu não tinha essa imagem. Eu achava que o espírito... primeiro que é difícil você imaginar como é que o espírito faz, né? Vai fazer anotação? Vai escrever em quê, né? Com que caneta? Caneta espiritual? Mas a gente começou a entender que o fluido universal, ele pode ser manipulado e tudo mais. Beleza, mas vamos lá. O fato é que nós, principalmente no livro de Joaquim, né, que é Novas Revelações, primeiro volume, Joaquim nos mostra uma passagem dele com Hollenberg, que é o espírito responsável por treinar os grandes missionários da Terra, né? Aliás, toda a obra vem tratar dos missionários, né? O livro de João é Missionários da Terra, então para compreender realmente o processo de pressão evolutiva, mas ele nos ensinou, ou pelo menos nos descreveu, ainda que tenha sido exemplificativamente, o processo de compartilhamento de memória. Então, o compartilhamento de memória de um espírito para com outro, mesmo que a memória não seja dele, foi um elemento que me mostrou, por exemplo, essa estrutura de um livro. O cara tem as memórias, ele organiza as memórias num formato de livro, depois vem o processo de materialização. Aí sim, eu acho que no processo de materialização. Por que a gente quer falar de transição planetária? Que história que é essa? Na verdade, nós somos vendo uma linearidade nos livros que foram chegando para nós. Então, assim... Que demorou, né? Ou trata de... Porque não dava para entender. Ou trata de transição planetária, ou trata de missionários. Aí nós separamos, né? Revelações e compreensão do todo.
Por isso que a obra se bipartiu. Né? E por aquilo que vem falar dos missionários, do que eles fizeram, como fizeram, qual que é o processo, a gente chamou de novas revelações. Aquilo que veio para trazer um processo de compreensão mais amplo, macro, de todo o sistema evolutivo, a gente chamou de compreensão do todo. E o interessante é engraçado que a gente ia falar de transição. Está falando só da editora, mas né? é interessante a gente falar sobre isso, depois a gente pode até fazer um reinício até para falar. Porque eu acho que é interessante, porque senão fica parecendo que a gente está inventando essas coisas, está vindo da nossa cabeça, ou que nós nos julgamos muito privilegiados e pessoas acima da média para receber, quando na verdade é uma obrigação que a gente tem, é como se fosse um karma nosso, tem que divulgar isso. Isso é importante ser dito. Né? A primeira coisa que German nos disse é o seguinte, os maiores erros que aconteceram na humanidade de grandes missionários foram eles se apoderar da mensagem. E aí mora o grande perigo. Um missionário é uma caneta Bic. Nada além de uma caneta Bic. E a função da caneta Bic é escrever. E escrever bem e não falhar, ponto. Não tem mistério. Então, assumir a condição de missionário não é assumir a condição de pureza, não é assumir a condição de estar acima em condições morais ou intelectuais de quem quer que seja. É assumir uma missão. E missões, tanto são dadas a generais quanto a estafetas. Missões são missões. Você vai pegar esta caneta e entregar ali. Ok, você pega a caneta e leva lá. Não interessa o seu papel de missionário. Interessa o papel de ver a missão cumprida. Então, quando vem Você colocou muito bem. Um cabedal de conhecimento desta magnitude que chegou, quando vem a disponibilidade de médiuns como o próprio Nuno, médiuns não, o espírito que hoje trabalha como médium, como é o Nuno. Tem que tomar cuidado, porque isso eu aprendi dando aula. O Zé Divino me falou isso uma vez, né? O Zé Divino era coordenador do curso de nutrição. E ele falou assim, nos primeiros 5 minutos de aula, os alunos te avaliam. E fica muito fácil eles detectarem o seu modo de pensar, o seu modo de agir e os seus preconceitos. E isso atrai ou repele as pessoas. Então, tem frases que a gente utiliza, que a gente fica muita vontade de falar no nosso ambiente, porque as pessoas conhecem o contexto que a gente convive. E sabe que, puramente, a gente não tem essa carga preconceituosa. Mas uma frase solta no meio de um podcast pode parecer que nós sejamos preconceituosos, que nós sejamos pessoas segregacionistas. Já que é espiritual, vamos pensar que a gente é espirituoso, não preconceituoso. É melhor. E, obviamente, que seja divertido, que seja uma coisa que você tenha prazer de fazer. Eu vejo meus filhos assistindo lá os podcasts dele, de repente ele está dando uma gargalhada. Eu sei lá o que ele está assistindo, mas ele está gostando, pô. Ele tá assistindo aqui porque está legal, porque se tivesse chato, ninguém vai assistir, não vai informar, você não vai levar, certo? Então, nós temos que evoluir nesse ponto para entender que simplicidade não é desrespeito, não é destempero, não é falta de compromisso. E você bate bola muito bem. Os meninos aqui, a equipe de apoio e produção aí, não é? Fizeram um trabalho impecável aí, né? Com a mesa que eles montaram, a iluminação. Pode finalizar, Caio, tá bom. Viu? E eu sou professor, né? Então tá, e aí é o seguinte, não entendeu? Espera aí, que eu te explico.